Salve pessoal, aqui é o Poto falando diretamente de Belém do Pará e dessa vez para fazer aquele dossiê, né, sobre uma personagem queridíssima em toda a América Latina, quiçá no mundo, e que está fazendo 60 anos agora. Estou falando de Mafalda. Vem comigo, eu vou falar tudo e um pouquinho mais sobre essa personagem fascinante. E para começar logo com o pé direito, já começa logo dando aquela curtida marota. Tá? Se inscreve no canal caso tenha caído de paraquedas e ativa o sino, né, para receber as notificações de conteúdos pai d'éguas, que nem esse que eu estou trazendo para vocês. Quer ajudar ainda mais o canal? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam da mesma coisa que você, né? Assiste, fura bolhas, quebra o bendito do algoritmo do YouTube que insiste em nos oferecer apenas mais do mesmo. Quer ajudar um pouquinho mais? Conheça a nossa loja, né? A nossa página lá na Amazon, que é adquirindo os quadrinhos que estão lá nas listas e tudo mais que a gente fiz com muito carinho. Que assim vocês estão adquirindo quadrinhos com os melhores preços e de quebra estão ajudando o canal. Olha só que pai d'égua. E olha só o que eu deixei aqui já. Já deixei a lista de quadrinhos da Mafalda e do Quino, que se você clicar aqui vai ser direcionado para essa outra página aqui com dicas de quadrinhos que já foram lançados aqui no Brasil, tanto da Mafalda quanto do seu criador, Quino. Olha só que pai d'égua. Mas assim, pessoal, não tem como a gente começar falando de Mafalda sem, obviamente, falar do seu criador, né? Joaquim Salvador Lavado, que nasceu no dia 17 de julho de 32, na cidade de Mendoza, na Argentina. E o apelido dele, né, tão carinhoso e conhecido por todos nós como Quino, surgiu justamente para diferenciar ele, né, do seu tio, que tinha o mesmo nome, que também era Joaquim. E Quino criou a personagem em 1962 aproximadamente como uma encomenda de uma agência publicitária, na realidade, do seu amigo, né, que havia recebido essa incumbência, mas que passou o serviço para o amigo, né, nesse caso Joaquim, para justamente divulgar, né, uma linha de eletrodomésticos chamadas Mansfield. E claro, né, por se tratar de uma campanha publicitária, ou seja, um serviço encomendado, naquela correria, né, para tentar criar e tudo mais, a primeira inspiração, obviamente, seriam os personagens de Charles Schulz, né, do Snoopy. A semelhança, inclusive, é bastante percebida. Porém, devido à exigência da empresa de eletrodomésticos, né, que os personagens todos tinham que começar com MA, isso gerou uma busca desenfreada por um nome, e eis que Quino encontrou assistindo um filme onde uma criança, né, um bebê, se chamava Mafalda, que tinha inclusive, né, não apenas o MUA, mas tinha o F também, né, ou seja, tinha tudo a ver com o nome da marca. Mas infelizmente a peça publicitária ela não deu certo, não foi aceita nos veículos e tudo mais, e ela ficou meio que engatilhada ali, meio engavetada pelo Quino durante aproximadamente 2 anos. E foi aí que finalmente ela conseguiu estrear num periódico chamado Primeira Plana, em 29 de 9 de 1964. E uma curiosidade, tá? De acordo com entrevistas do próprio Quino, ele acredita que a data de nascimento mesmo da personagem é no dia da sua publicação, ou seja, 29 de 9. E como Mafalda tem aproximadamente 6 anos, teoricamente, ela nasceu em 29 de 9 de 1958. A partir disso, pessoal, por desavenças com o próprio dono e era amigo da revista, do periódico, né, da Primeira Plana, Quino acabou saindo do Primeira Plana e levou a sua personagem para o jornal É o Mundo, que a partir daí, né, ele passou a produzir 6 tirinhas por semana, e justamente com esse sucesso e o alcance também do jornal, ele conquistou literalmente todo o país. E o resto é história, né, pessoal? A personagem, uma menina contestadora, defensora das mulheres, da democracia, fã dos Beatles e que detestava a sopa, alcançou sucesso e, né, literalmente cruzou a fronteira pela América Latina e no mundo. Para vocês terem uma ideia, na Itália, em 1969 aproximadamente, o primeiro livro da Mafalda teve a apresentação de ninguém mais, ninguém menos que o escritor mundialmente conhecido também, Umberto Eco. E a Mafalda, pessoal, ela representa como falei para vocês, um pensamento extremamente crítico,
e contestador, né? Basicamente puxando a sardinha ali pro lado, obviamente, feminista da coisa. Ela é literalmente um modelo ideal para todo tipo de pessoa extremamente crítica, politicamente, socialmente falando, né? Opinativa, irônica, questionadora. Essa personagem, pessoal, ela é literalmente o símbolo da liberdade de expressão e que foi utilizada muito pelo seu autor, inclusive para contestar as crises políticas, né, e a polarização política da Argentina na década de 70 para 80. Isso aí, inclusive, fez com que ele utilizasse alguns códigos, né, secretos durante as suas tiras. De acordo, né, nas palavras do próprio autor, a Mafalda, ela detestava sopa e por conta disso ela tinha crises, brigas e discussões com a sua mãe, que insistia em fazer com que ela, né, ingerisse o alimento. De acordo com Quino, a sopa representava justamente o autoritarismo militar, né, da época, que era imposto à população. A população tinha literalmente que engolir e aturar, né, esse autoritarismo, que foi num crescendo até aproximadamente 1976, quando eclodiu, mas que fez com que Quino até mesmo interrompesse antes a produção, né, da Mafalda em 1973. Essa imagem, inclusive, que estou mostrando aqui para vocês, ela é de uma tira em que a Mafalda, ela fala, no final da tira, né, no último quadrinho, ela está conversando com outro personagem e ela mostra, olha, vê, isso aqui é literalmente uma vara de acabar com ideologias. Esse último quadrinho se tornou um pôster muito famoso em toda a Argentina e que justamente por a Mafalda, assim como o seu autor, estarem se tornando ícones justamente da luta, né, contra essa censura que estava, né, num crescendo cada vez maior no seu país, fez com, inclusive, que ele sofresse represálias do serviço secreto argentino na época, que chegou, inclusive, a fazer uma adulteração desse quadrinho, desse último quadro, e em um momento de crise, realmente, de eclodir, inclusive, tentativas, né, de agressão física ao autor, fez, inclusive, que o próprio autor saísse da Argentina e se refugiasse na Itália. Dentre os muitos personagens, né, do universo da Mafalda, eu elenco aqui os principais, né, os próprios pais da Mafalda, né, que inauguraram a tira junto com ela praticamente, principalmente ali o pai dela, que é, acho que a dicotomia, os embates ideológicos que o pai sofria, principalmente vítima dos comentários extremamente ácidos, inteligentes da sua filha, são uma delícia de se ver e nos mostra um pouquinho do quanto que esses quadrinhos são atemporais. Pois eu me recordo perfeitamente de ler Mafalda quando era solteiro e ler pelos motivos, né, de estar do lado dela, e agora, enquanto pai, sinto pouquinhos alfinetadas dela, né, justamente pela falta, né, de conversa, na realidade, e de troca que existia entre eles. Um fato muito interessante, pessoal, é que o nome do pai da Mafalda, né, nunca foi revelado. O nome da mãe, em alguns quadrinhos, chegou a passar. O nome dela era Raquel, que era a típica dona de casa, que não conseguiu completar os estudos na época, justamente devido a casamento, filhos, a opção, na realidade, né, na época que restava para ela de cuidar da família enquanto o pai sairia para trabalhar. E ela também entra em vários conflitos com a Mafalda e sofre também, justamente com as críticas, né, justamente, primeiro, pelo fato, né, da questão da sopa, e segundo, pelo fato de representar ali também um choque de gerações, pois a Mafalda tinha um pensamento extremamente progressista e que, com certeza, se ela crescesse, ela não seria mãe de família. E o seu pai, que era um corretor de seguros, cujo principal hobby era cuidar de plantas, ele não se sabe o nome dele, né, como eu falei, até hoje, apesar de muita gente ter pensado durante um certo tempo que era Alberto, né, por conta de uma tira da Mafalda, em que em determinado momento ela está passando pela parede, e na parede tem um coraçãozinho, e dentro desse coração existe a palavra Alberto e Raquel. Então muita gente achava que na realidade um dos dois tinha escrito aquilo ali, né, mas depois Quino revelou que não, o nome dele não era Alberto e que ele não tinha nome, simplesmente porque pai já bastava, né? E uma outra, dentre os vários outros personagens aqui, acho que por ordem de aparição, vamos dizer assim, tem o Felipe, né, que é um
detesta a escola, ele vive com o mundo na lua. O Dentucinho, um dos primeiros vizinhos da Mafalda, ela morava no segundo prédio do mesmo endereço, ele morava no quinto andar, e que as discussões e conversas entre eles também rendem momentos hilários. Também tem aí Manolito, né, que, com seu indefectível terninho, né, o filho de um comerciante, mas que ele só se preocupava com negócios e ganhar dinheiro, né, detestava Beatles ao contrário da sua amiga, né, e apesar de não ser muito bom nos estudos, adorava matemática justamente porque ajudava o pai nas vendas, né. Obviamente ele fazia um contraponto com a Mafalda, pois ele tinha um pensamento extremamente conservador. Tínhamos aí também nessa linha do conservador, dos amigos que têm, né, ideologias diferentes da Mafalda, Susanita, que era extremamente fútil. O sonho dela era justamente ser, né, uma trade wife, né, uma mulher perfeita que queria só ter filhos e arranjar um marido rico. Em seguida, pessoal, nós temos aqui Miguelito, né, amigo da Mafalda, mais jovem que os outros, filho único, né, e com uma personalidade, pessoal, que eu acredito que muita gente comparava muito com a própria personalidade do seu criador, Quino, né, extremamente cabeça nas nuvens, tinha tiradas filosóficas extremamente interessantes, conversas com a Mafalda puxam muito, né, as conversas entre ele e a Mafalda vão muito para esse lado da filosofia. Em seguida, pessoal, nós vamos ser surpreendidos e acontece esse acréscimo de 2 novos personagens, 2,5 vai, na troca de casas, quando finalmente Mafalda sai do jornal É o Mundo e ela migra para o que seria sua casa definitiva, né, que é a revista 7 Dias Ilustrados. Nessa revista, pessoal, eu acho que foi quando realmente o Quino ele ampliou muito a gama, inclusive de assuntos que ele abordava com a Mafalda, apresentando 2 novos personagens. Quando saiu no jornal Eu Mundo, a tira da Mafalda, a mãe da Mafalda, Raquel, estava grávida. Entre a saída do jornal Eu Mundo, houve um hiato, né, de publicações até a revista, os 7 Dias Ilustrados, e quando ela finalmente reestreou, né, nessa revista, inclusive na capa, o que é que aconteceu? O filho já tinha nascido, e o nome dele era Guile. Esse personagem, por sinal, ele é um dos personagens que mais se desenvolve durante essas tiras na revista das 7 Dias Ilustrados, pois nós vamos acompanhar o crescimento dele, que ele começa a beber e termina com aproximadamente 5 anos. Isso faz literalmente com que também a Mafalda cresça um pouquinho, apesar de no seu desenho não aparentar tanto. Mas ideologicamente, tudo aquilo que Mafalda fez com seus pais, ou seja, devido à crise, né, entre gerações, isso foi acelerado nas conversas que ela passou a ter com seu irmão, pois ele passou a ter justamente a mesma postura que ela e tratá-la como uma velha. E isso rende também momentos, sabe, históricos. Uma outra personagem aí também que veio apimentar e fazer um contraponto, mostrando que até mesmo mais revolucionário em determinado momento é colocado numa posição de conservador. Ela conhece também uma amiga, a menor amiga deles e mais jovem de todas, que é Liberdade. Liberdade, pessoal, ela é literalmente, propositalmente, a menor personagem em termos de tamanho, justamente pelo seu idealismo. E ela é meio que um contraponto de tudo aquilo que a Mafalda gostaria de ser, né, ou que a Mafalda foi no passado. E não está aparecendo aqui, pessoal, nessa imagem, mas ela também ganha um bicho de estimação, uma tartaruga, que ironicamente, obviamente, né, marca registrada da Mafalda, tinha que se chamar como? Burocracia. E eis, pessoal, que finalmente no dia 25/6 de 73, na revista 7 Dias Ilustrados, é apresentada a última tira da Mafalda. E que, nas palavras, inclusive, de Paulo Ramos aqui, né, no livro Bem-vindo, um passeio pelos quadrinhos argentinos, nos é mostrado aqui no quadrinho que está escrito a seguinte fala. O diretor disse que tudo bem, que a partir de hoje podemos dar um descanso aos leitores, mas que se algum de nós mudar ou aparecer em outra revista ou jornal, ele nos enche de porrada. Isso aí foi uma forma bastante elegante, pessoal, com que Quino se despediu de seus leitores. Nas palavras do mesmo, tudo aquilo que a Mafalda tinha para passar de edições e de mensagens, ela já havia passado, e infelizmente, em toda a história, né, de publicações, ele percebeu também que mesmo com as edições que ela dava, muita coisa não havia sido aprendida. Justamente temendo, sabe, se sentindo meio que enjaulado, preso a uma personagem, Quino decidiu encerrar a sua obra máxima, vamos dizer assim, ainda no auge.
E eu acredito que foi uma atitude bastante corajosa dele, né? Pois é muito difícil, né, um autor se desfazer, né, do seu bem mais precioso, né, justamente no momento em que todos mais pediam por mensagens, né, de liberdade, já que ela se encerrou em 73 e pouco tempo depois ocorreu o golpe militar na Argentina, em 76. Mas apesar disso, pessoal, não pense que Quino, quando abandonou as tiras em 73, ele deixou, né, de trabalhar. Muito pelo contrário. Como ele se sentia preso justamente a essa personagem, foi justamente quando ele parou de fazer as tiras da Mafalda é que ele começou a criar tiras de humor temáticas e não parou por aí. E boa parte, eu acredito que inclusive quase todo o seu trabalho já foi publicado pela Martins Fontes, né, justamente no Brasil. Espalhados em vários álbuns temáticos, tal qual a Mafalda também. Porém, pessoal, falta aí, né, pessoal, fazer uma bela de uma compilação desse material do Quino, tal qual fizeram com a Mafalda, onde lançaram literalmente a sua obra completa em 2 volumes. Inclusive eu tenho eles aqui em mão. Primeiro que é toda a Mafalda, de livraço, de mais de 400 páginas, formato grandioso, 31 por 22, e pouco tempo depois, Mafalda inédita, pessoal. Livro de 104 páginas, com 28 por 21. E é justamente nesses 2 álbuns que o trabalho de Quino à frente, né, da sua personagem brilha. Mas um fato interessante muita gente, quando adquiriu essa compilação, que diz aqui, né, da primeira à última tira, né, a obra toda a Mafalda, achava realmente que tinham todas as tiras. Pouco tempo depois, foi lançado essa obra, que tem uma leitura bastante peculiar e diferente de toda a Mafalda. Por quê? Nele aqui, nessa compilação, pessoal, nos é trazido as tiras que foram propositalmente, né, retiradas ou engavetadas pelo seu criador, quer seja por eu achar que elas estavam agressivas demais ou não estavam prontas o suficiente. E um fato interessante desse livro, que é bastante ricamente ilustrado e com muito texto, pessoal, bastante material de apoio, pois ele contextualiza todo o processo, todas as crises, não apenas na Argentina, mas na América do Sul e no mundo, que inspiraram, né, Quino a fazer as tiras mais ácidas e contextualizando aí, né, todo o foco, toda a visão, né, que ele passava através da sua personagem, a sua visão de mundo. Esse livro, os 2, pessoal, são espetaculares e se complementam. Fica aqui, mais uma vez aqui, a dica. Eu vou deixar o link, inclusive, já deixei na realidade, né, na descrição do vídeo. Um fato curioso aqui, Quino, ele, por decisão criativa, ele decidiu que não queria que ninguém mais fizesse, né, nem trabalhasse com a sua personagem, senão ele próprio. É uma decisão que vai um pouco de encontro a, por exemplo, a decisão que Charlie Schultz, por exemplo, que deixava uma equipe toda trabalhar os seus personagens, ou até mesmo Maurício de Souza. Mas apesar dessa decisão, isso não o impediu de ser muito amigo desses grandes criadores. Maurício de Souza, então, que o diga, pois em 2015 eles chegaram a se encontrar, né, numa embaixada lá na Argentina, e fez com que, né, nesse encontro Maurício desse justamente essa ilustração onde a Mônica cede Sansão para sua amiguinha, que também, né, tem, além do vestido vermelho, são praticamente da mesma idade, né, já que a Mônica foi criada em 1963 e a Mafalda, ela foi idealizada entre 62 e 63. Elas têm praticamente a mesma idade, né, pessoal? E Quino veio a falecer em 30 de nove de 2020, pessoal, aos 88 anos, já de volta, né, à sua cidade natal, de Mendoza, na Argentina. E deixou, obviamente, toda uma nação de fãs e admiradores do seu trabalho órfãos. E na data, vários artistas fizeram, né, o seu tributo, mostrando aqui, esse aqui inclusive que ilustra, né, as personagens femininas que têm também seus vestidos vermelhos, Lisa Simpson, Luduzinha, Mônica, assim como Maurício de Souza, que também, né, fez com que a Mônica consolasse, né, a Mafalda.
E Mafalda, pessoal, fez sucesso no mundo todo. E ela já foi homenageada em vários lugares, além, né, da própria Argentina, no bairro de São Telmo, onde se situavam as aventuras ou desventuras de Mafalda e seus amigos. E virou justamente uma marca registrada, né? Botaram ela com seus amiguinhos, né, dos bancos, nesse banco principalmente, que fica inclusive numa trilha famosa na Argentina, que é a Trilha das Historietas, onde você percorre, né, alguns quilômetros, inclusive, na cidade, né, de Buenos Aires, e consegue ver vários personagens, dentre eles Mafalda e seus amigos. E não apenas em Buenos Aires existe esse monumento, pelo mundo todo, né, existem esculturas que nem essa, Mafalda sentadinha no seu banco. E pessoal, Mafalda, da feita que ela ganhou o mundo, ela também se tornou um personagem multimídia, a ponto de ganhar em 1982 um filme. E em 93 ela teve uma série com episódios bem curtinhos, aproximadamente 104 episódios, pessoal, que ajudaram a perpetuar aí muito, né, a sua fama. E assim, em 2023, né, foi feito um documentário em 4 episódios, simplesmente espetacular, pessoal, que está disponível inclusive no Disney Plus. A diretora foi Lorena Munhoz. E foi utilizado, inclusive, aqui, né, por este criador de conteúdo para trazer essas informações, né, para vocês. Recomendação máxima para vocês se divertirem assistindo. E eu tenho outras boas notícias para vocês. Para os fãs da Mafalda, a Netflix ela anunciou, né, esse ano que vai, né, já está em fase de produção, né, uma série animada da personagem que vai ser dirigida por ninguém mais, ninguém menos que Juan José Campanella, o mesmo diretor de O Segredo dos Seus Olhos, né? Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E a personagem lá é tão querida na França que foi lançada por lá uma antologia, né, justamente com o nome Mafalda, Minha Heroína, onde convidaram 13 artistas franceses para dar a sua visão da personagem principal de Keno. Olha só que coisa bacana. E falando em trazer coisa, né, eu fico torcendo aqui para que a Martins Fontes traga esse material, ou outra editora também traga. Falando em trazer coisas para o Brasil, a editora Casimira está trazendo um livro todo, né, focado justamente nas tiras da Mafalda, em paralelo com a história social e política da Argentina e do mundo. A autora, pessoal, é a Isabela Cosse. E esse livro ele foi lançado há 10 anos atrás, quando o Mafalda estava fazendo 50 anos. E agora, finalmente, 10 anos depois, a editora Casimiro está trazendo, né, o livro. E deram uma atualizada, né, além da tradução e tudo mais, também fizeram uma atualização do livro. Ou seja, para quem quiser conhecer, procure os perfis da rede social da editora Casimira para vocês adquirirem, que o livro inclusive está em fase de lançamento, foi lançado esse mês, né, também em comemoração de 60 anos da personagem, e ele está com 20% de desconto lá. E tal qual, né, seu criador, eu acho que apesar dele também, antes mesmo de ter já deixado nosso plano de existência, já ter também encerrado a produção artística da Mafalda, fica muito bem claro aqui que a mensagem, né, que mesmo com toda a crítica e a busca pela liberdade de expressão e a luta contra todas as ditaduras e autoritarismos que existem no mundo, que existiam e ainda existem, fica bem claro aqui que essa mensagem dele tinha um fim, né, ela tinha um cunho final de esperança. Esperança essa que não morre, que não se apaga, assim como a arte do seu criador, fazendo com que essa personagem seja simplesmente eterna. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa resenha. Deixa o like, né? Ativa o sino para receber as notificações, se inscrevendo também. Nos acompanhe por aqui, que daqui em adiante vai ter muito mais coisa boa. Aguardo novidades aqui no canal. E se não estiver fazendo nada, meu amigo e minha amiga, valeu. Um bom gibi.